E aí, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu espaço aqui no YouTube, onde estarei compartilhando vídeos sobre história, filosofia e sociologia com todos vocês. Neste vídeo, eu quero me dirigir ao pessoal do nono ano, já que a gente vai mergulhar em um período super turbulento do início do século XX. E eu estou me referindo ao período entre guerras, que vai do ano de 1919 até o ano de 1939. De maneira mais específica, eu quero revisar com vocês a grande crise econômica que estourou no ano de 1929, o evento em que o capitalismo construiu a sua própria ruína. Então, prepara aí para a gente viajar um pouquinho no tempo, um período cheio de reviravoltas que vai desde o período da relativa prosperidade do capitalismo estadunidense, passando pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, até chegar na criação de soluções que mudaram o mundo. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nossa revisão. Para início, é importante eu te localizar na linha do tempo. Para quem gosta de futebol, como eu, podemos imaginar o início do século XX da seguinte maneira: o primeiro tempo equivale à Primeira Guerra Mundial e o segundo tempo equivale à Segunda Guerra Mundial. O intervalo entre essas duas guerras é o período entre guerras, período muito agitado, marcado pelo desencadeamento da Revolução Russa, que começa ainda em 1917, e a consequente criação da União Soviética em 1922. Também existe a Grande Depressão, que vamos abordar nesse vídeo, e o surgimento dos regimes totalitários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Todos esses acontecimentos estão interligados e não dá para a gente entender cada um deles de maneira bem isolada. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1918, a Europa ficou de pernas para o ar. Os países vencedores, mesmo com a vitória, enfrentaram uma baita crise econômica. O cenário europeu no pós-guerra estava um caos, já que as cidades estavam destruídas devido à guerra e toda a produção econômica estava profundamente comprometida. Mas, aos poucos, o cenário foi se modificando, de forma tímida, é claro. E a gente começa a perceber uma leve recuperação econômica ali pela metade dos anos 20, ou seja, de 1920. Mas nem tudo ainda eram flores. A Alemanha, por exemplo, sofreu com uma enorme hiperinflação e uma agitação social provocada por movimentos realizados por grupos tanto de esquerda como também de extrema direita. Enquanto a Europa se virava nos 30, os Estados Unidos estavam vivendo o seu próprio conto de fadas. Conhecido como The American Way of Life, os anos 20 foram de pura prosperidade para o lado de lá. E por que toda essa riqueza? Simples, eu vou te explicar. Primeiro, os Estados Unidos não tiveram a guerra em seu território, o que já é uma grande supervantagem. E ainda por cima, quando fim da Primeira Guerra, os Estados Unidos foram os principais e grandes financiadores da recuperação econômica europeia. Então, emprestando dinheiro para todo mundo, eles estavam vivendo, e eu digo, vivendo uma falsa sensação de estarem nadando em rios de dinheiro. Além disso, eles abraçaram o liberalismo econômico, que é uma teoria que defendia a livre concorrência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O próprio mercado poderia se autorregular sem a intervenção do Estado, ou seja, sem a intervenção do governo na própria produção, e no caso a produção industrial. Somado a isso, somado a essa euforia na produção, os bancos liberavam a linha de crédito para a compra de ações de empresas, o que favorecia a expansão das especulações na bolsa de valores. Aí, meu amigo, era uma euforia econômica sem fim, com todo mundo comprando e investindo em ações,
gerando uma falsa sensação de uma prosperidade que nunca ia acabar. Paralelo a essa esfera econômica, a sociedade estadunidense vivenciou nesse período uma onda de conservadorismo, marcado principalmente pela criação da Lei Seca em 1920. Essa lei proibia a produção, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas dentro dos Estados Unidos. Os defensores dessa lei, principalmente religiosos, buscavam reduzir os índices de criminalidade e as taxas de desemprego. Mas a verdade é que ocorreu o inverso, já que o contrabando era feito por diversos grupos, provocando e desencadeando violência entre esses grupos. E também não devemos esquecer a atuação nesse período de grupos racistas como a Ku Klux Klan, que ganhou força nesse período, principalmente pela atuação que esse grupo tinha contra a população afrodescendente, contra a população imigrante e também contra movimentos progressistas como o movimento feminista. Mas, como nem tudo que reluz é ouro, essa prosperidade tinha um lado bem obscuro e escondia problemas que foram ficando cada vez mais à mostra. Por exemplo, vou dizer alguns exemplos. O primeiro, a riqueza produzida estava concentrada nas mãos de poucos. Segundo, a economia europeia, que lá no início estava um caos, começou a se recuperar, deixando um pouquinho de lado, não totalmente, é claro, mas deixando de lado a ajuda econômica financiada pelos Estados Unidos. Terceiro, começou a haver uma crise na agricultura e problemas de abastecimento. E a pior delas, a produção industrial estava desenfreada, o que estava provocando uma crise de superprodução. Grave esse nome, superprodução. O que significa que as fábricas produziam mais do que a galera conseguia comprar. E aí tu já viu, não foi? O estoque o estoque ia se acumulando, se acumulando, se acumulando. E o que era para ser um ano normal virou um pesadelo. No dia 24 de outubro de 1929, a famosa Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York simplesmente despencou. Ações que antes valiam fortunas começaram a valer nada. Teve gente que perdeu tudo porque tinha gasto todas as suas economias investindo, comprando ações. E algumas dessas pessoas, em alguns casos, cometeu suicídio. Meus queridos e minhas queridas, foi um verdadeiro pânico. No dia 29 de outubro, a queda continuou, com ações de empresas gigantes como a General Motors despencando. Muita gente passou a correr para os bancos para sacar seus investimentos, provocando assim um colapso no sistema financeiro. Muita gente tinha depositado, feito investimento nos bancos. E com a proliferação do medo, muita gente mesmo começou a correr para sacar dinheiro dos bancos, com medo dos bancos usarem os ativos para suprir as despesas. Então foi uma coisa de louco. Para vocês terem uma ideia, entre os anos de 1929 até o ano de 1932, cerca de 5 mil bancos faliram. É muita coisa. O sistema financeiro estava em colapso. Então, os efeitos foram devastadores. Primeiro, os bancos começaram a falir, como eu já citei. O consumo ficou lá embaixo. As vendas, consequentemente, também lá embaixo. A indústria cada vez mais desacelerando, ocasionando desemprego. Então, o desemprego estava explodindo. E em 1932, pasmem, 14 milhões de pessoas estavam desempregadas nos Estados Unidos. A pobreza se espalhou pelo país
e por vários países do mundo também, provocando um efeito dominó, já que muitas economias dependiam da economia norte-americana. Famílias inteiras estavam vivendo em condições de misérias, filas gigantescas de pessoas buscando ajuda. Mas nem tudo estava perdido. Em 1933, em meio ao caos econômico, social, político, um novo presidente, e aqui o presidente era Franklin Roosevelt, entrou em cena com uma proposta bem ousada. Ele lançou o seu New Deal, o novo acordo. Esse foi um pacote de políticas econômicas para tirar os Estados Unidos da crise. E o que é que tinha diferente nesse plano? Primeira coisa, ele barrou a ideia da livre iniciativa total, aquilo que a gente falou, que o próprio mercado se autorregulava sem intervenção do governo. E aí, consequentemente, ele trouxe a intervenção do Estado na economia, promovendo uma política, e esse nome é importante, a política do bem-estar social. E ele se inspirou na teoria econômica do keynesianismo. Além do mais, Roosevelt passou a se comunicar com o povo por meio principalmente do rádio, buscando trazer tranquilidade para as pessoas e afastar o medo que tomava conta da população. E aqui cabe mencionar algumas medidas desse novo acordo ou do New Deal. Primeiro, ele começou a investir pesado em obras públicas. Ou seja, ele começou a construir estradas, pontes, edifícios, justamente para gerar emprego. Muita gente empregada aumenta o poder de consumo, o que estimula a produção, tanto industrial como agrícola, e isso faz com que a economia volte a girar novamente. Segunda medida, destruição dos estoques agrícolas. Sim, isso pode parecer estranho, mas ele destruiu o que tinha sobrado para estimular a produção novamente. E aí, poder equilibrar os preços e favorecer os produtores agrícolas. Terceiro, ele passou a controlar os preços e principalmente a produção industrial para não ficar aquele negócio desequilibrado, produção demais para pouco consumo. Com isso, o governo passou a regular mais o mercado. E a quarta, ele diminuiu a jornada de trabalho justamente para propiciar mais empregos. Ou seja, as pessoas vão trabalhar em horários mais definidos para não ter sobrecarga e isso possibilitar maior contratação. E qual foi o resultado? Uma recuperação gradual, não foi de uma hora para outra, é claro. Uma recuperação gradual da economia e um pouco de alívio para a população. O New Deal mostrou que a intervenção do Estado podia e deve ser fundamental em momentos de crise. E isso a gente pode ver no que aconteceu com o New Deal lá nos Estados Unidos. Então a gente pode ver até algumas imagens em que Franklin Roosevelt ele se mostra mais aberto à população. E é isso, galera. Essa foi uma revisão. É um período realmente, por mais que a gente tenha enxugado aqui, é um período que envolve informações complexas, mas esse período é muito importante para entender a história do século XX, já que a crise de 29 e o New Deal nos mostram que a economia e a sociedade estão interligadas e também que a crise ela vai dar mais um up para a Segunda Guerra Mundial ter estourado em 1939, porque enquanto os Estados Unidos fazem esse New Deal, a Europa começa a vivenciar o fortalecimento dos regimes totalitários como nazismo e fascismo, que isso aí é tema para outro vídeo. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente pretende publicar durante esse ano.
Outra coisa, eu estarei disponibilizando material em PDF, esse material que você pode acompanhar aqui, para você poder mergulhar, navegar nele. Nele você vai ter as informações, a linha do tempo, imagens e alguns exercícios. Então, para terminar, me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, o que é que eu posso melhorar, o que é que você achou interessante. Um abraço e até a próxima.